Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um estudo aqui do livro do Apocalipse e hoje a gente vai falar sobre a promessa, o plano e o valor do livro, né? Qual é por trás ali a mensagem embutida. A gente está estudando o capítulo 1, né? E nessa hora a gente tem ali nesse primeiro trecho a promessa e a bênção. A Bíblia diz bem-aventurado, né, ou abençoado. E o termo em grego é makeros, significa feliz, abençoado, né? Uma promessa de felicidade, bênçãos espirituais e de alegria que virá do conhecimento da responsabilidade a essa verdade do livro, né? Existem 7 bem-aventuranças e a palavra abençoada aparece 7 vezes no livro do Apocalipse, tá? Então tem várias ocasiões ali, é muito interessante a gente ver como é um livro que traz bênçãos, né? E o livro vai dizer bem-aventurado que lê, escuta e guarda a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo, né? Quando a Bíblia diz bem-aventurado que lê, é interessante, né? Que está no singular, ou seja, aquele que lê, não está falando aqueles que lerão, aqueles que leem. Por quê? Pô, é interessante isso porque reflete, né, como é que era a forma naquela época da adoração também e como é que era a maneira como as pessoas absorviam a Bíblia. As escrituras elas foram lidas publicamente para os membros, né, os cristãos da época. A igreja primitiva não tinha um grande número de cópias da Bíblia, nem nenhum livro do Novo Testamento, né, quando participavam do seu culto. Ainda não existia disponível na época para que fossem lidas ali e também na hora de fazer a exposição ali pelos líderes, né, os professores de cada época. Então é interessante a gente observar, né? Então aqueles que leem, aquele que lê, então é singular, mas os que escutam é plural, aqueles que escutam, que ouvem. Aí a gente vê a responsabilidade do rebanho em ouvir e dar uma resposta espiritual, moral, uma mudança de comportamento a isso, tá? Essa palavra ouvir, né, em grego é akuo, significa perceber também, compreender, inclui concentração, aprendizado. E é claro que para ouvir é preciso estar presente, né, quando a palavra é ensinada, como está escrito em Hebreus 10, 25. E também ouvir e dar atenção, né, como a Bíblia fala, né, prestar atenção, guardar, vigiar, observar. Nesse contexto, a ideia principal é de aplicação pessoal com obediência, tá? E depois vai dizer as palavras dessa profecia, ou seja, as coisas que estão escritas nessa profecia. É interessante que tanto palavras quanto coisas estão no plural, né? Isso nos aponta para o conteúdo do livro, mas inclui também várias categorias e verdades que compõem o conteúdo do livro do Apocalipse, a saber, a pessoa de Cristo, a igreja, os santos, a tribulação, o testemunho, a fidelidade, superação, a guerra espiritual que acontece, a história de Israel, a figura do inimigo, os demônios, o julgamento, o milênio, a ressurreição, o estado eterno e por aí vai. Então, são essas coisas todas relatadas ali. Quando a Bíblia fala desta profecia, né, além de ser chamada de palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, é chamada também de profecia. A profecia envolve não apenas eventos futuros, mas também questões morais e espirituais que treinam, exortam e confortam. Refere-se particularmente à verdade recebida pela revelação direta de Deus, como está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 14, 30, né? E também vai falar das coisas ali que estão escritas nesse livro, né? Escrito está no tempo perfeito, né? Ou seja, está escrito e enfatiza a permanência do registro e talvez a sua disponibilidade também. Deus colocou a sua palavra à nossa disposição e preservou no cânon das Escrituras. No Novo Testamento, o conceito de palavra que está escrita é encontrado mais de 60 vezes, tá? Então é importante a ideia de palavra de Deus, né? E aí a Bíblia vai dizer, porque o tempo está próximo, né? Tempo em grego é kairos, né? Se refere a uma estação ou período de tempo definido, mas marcado, né, por um conteúdo ou características formais ali, detalhadas. O tempo em questão aqui é o tempo de retorno de Cristo, né, marcado por tudo que acontecerá logo antes, durante e depois dos eventos narrados no livro. Quando a Bíblia diz que está próximo, né, isso pode incluir questão próximo geograficamente, né, ao local, próximo como o carro está próximo da garagem, ou próximo na ideia de ser breve, né, a ideia de estar próximo diante do ponto de vista de uma revelação profética, né, ou seja, na sequência dessas revelações. E
Isso significa que a fase seguinte do programa de Deus para a humanidade são os eventos do livro do Apocalipse, né? O mundo está cada vez mais próximo desse momento aí glorioso e maravilhoso. E então a grande questão do livro é que ele fornece orientações para os tempos, motivação para o ministério e para a vida em santidade, além de conforto e instrução. Depois disso, a gente vê a saudação que João vai fazer aos membros, né? Ele vai dizer o seguinte aqui, estou abrindo aqui a Bíblia, né? João, as 7 igrejas se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Então aqui a gente vê primeiro o autor, né? O autor é João, pelo menos o autor humano, né? O apóstolo João. E a gente vê que o livro é recheado de expressões que revela esse estilo, né, de escrita de João. Lembrando que a gente tem o Evangelho de João e a primeira, segunda e terceira epístolas de João na Bíblia. Então a gente vê claramente ali o estilo de João escrever, né, o uso de termos chamados termos joaninos, né, e algumas imagens que ele usa também, como Cordeiro de Deus, sem falar na confirmação de alguns dos cristãos da igreja primitiva, como Irineu, Orígenes, Tertuliano, né, e Clemente, que afirmam que foi assim o apóstolo João o autor desse livro, né? Todo o livro do Novo Testamento ele foi escrito por um apóstolo ou por alguém que estava intimamente associado com o apóstolo, né? Lucas, por exemplo, era companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens ali. Então essa foi uma das marcas de inspiração necessária para o reconhecimento de um livro dentro do grupo dos livros inspirados da Bíblia, tá? Agora a gente pensa no destinatário dessa carta. Ela é destinada às 7 igrejas da Ásia. O livro inteiro é destinado às 7 igrejas históricas na província da Ásia Menor, próxima da região que hoje a gente conhece como Turquia. Esse fato deve impedir que alguém que diga que o Apocalipse não passa de um pedaço de idealismo poético, né? Porque não era uma escrita poética, foi uma carta escrita especificamente para igrejas que existiam naquela época. Como a gente vai analisar mais tarde, né? Esses 7, né, na sua situação histórica, também pode representar a igreja em qualquer ponto específico da história, porque os capítulos 2 e 3 contêm essas cartas específicas para 7 igrejas com advertências, exortações, elogios e instruções especiais, tá? E são mensagens que funcionam para caracterizar até o prosseguir da história da igreja durante os séculos. Depois a gente tem a saudação, né, graça e paz, né? Primeiro devemos observar a ordem das bênçãos de Deus, a graça e depois a paz, né? A paz é sempre o produto de conhecer e se apropriar da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa ordem ela nunca pode ser alterada, né? A gente, se ignorar a graça de Deus, a gente perde a paz também. A paz é o produto da graça, né? O próprio Pedro nos exorta, mas cresça na graça e no conhecimento, né? Quanto mais a gente experimenta a graça de Deus, mais capacidade nós temos de experimentar os aspectos variados da paz de Deus. Embora a mensagem do livro do Apocalipse seja principalmente de julgamento, essa bênção da graça e da paz ela é notável, né? Deus aqui procura consolar e fortalecer o seu povo. Conhecer esse livro traz uma maior capacidade de entender a graça de Deus e em sua paciência durante essa era, né? E mesmo também nos eventos futuros, porque Deus não deseja que ninguém pereça, mas sim que eles se arrependam, né? Ou seja, compreender o programa de Deus para o futuro também traz paz. Para a gente entender melhor aí esse contexto, né? A gente vai continuar analisando aqui a fonte das bênçãos, né? Porque os versículos 4 e 5 trazem esse detalhe para nós, né? O versículo 4 especificamente, né, diz João às 7 igrejas e tal, e fiel testemunha, e o 5 vai falar da parte de Cristo, né, também fiel testemunha e tal, e fala também do eterno, né? Deixa eu pegar aqui, o soberano reis, primogênito dos mortos, né, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou,
constitui o reino e sacerdotes e por aí vai. A gente tem que observar que nessa passagem, né, a designação de Deus corresponde àquela divisão do livro que vai ser apresentada no versículo 19 do capítulo 1, né? Passado, presente e o que está por vir. Isso nos lembra que Deus é o Deus da história, né? Ele preenche o passado, o presente e o futuro. Isso pode trazer para nós um conforto, né? E nos fortalecer à medida que nós estudamos tudo que tem e tudo que acontecerá no futuro está sob o controle de Deus, né? Por trás de tudo que acontece está ali o Deus eterno e soberano da Bíblia, tá? E a gente vê também a presença ali, né? Aquele que é, que era e que há de vir, né? Aquele que é, literalmente, aquele que existe, né? Atribui o fato da qualidade da existência contínua, né? Diferente da existência intermitente do ser humano, né? Deus é aquele que sempre existiu, ou eu sou do Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala aquele que era, né? É o imperfeito do verbo ser, né? Refere-se à existência contínua de Deus no passado, salienta que o Pai sempre foi, né? Então não é que ele era e deixou de ser, ele era, continua sendo e também será e está por vir, né? A construção dessa expressão grega, está por vir, descreve novamente um fato e uma qualidade que caracteriza Deus, porque fala da futura vinda de Deus para assumir o controle de todas as coisas em um mundo que tem estado em rebelião aberta, né? Ele está vindo para derrubar seus inimigos e estabelecer seu reinado através do seu Filho Jesus Cristo, tá certo? E aí a gente tem depois a questão dos 7 espíritos, né? Um negócio muito misterioso. O número 7 ocorre 54 vezes no livro do Apocalipse, aparece com mais frequência do que qualquer outro número. Na Bíblia está associada a ideia de conclusão, realização e perfeição. No Apocalipse existem 7 igrejas e 7 espíritos, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos no pergaminho, 7 chifres e 7 olhos do cordeiro, 7 anjos e 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, 7 taças de ouro e 7 reis, ou seja, o número 7 é muito importante. E a gente olha, né, os 7 espíritos, né? Mas a que se refere essa ideia? Há opiniões aí divergentes. Alguns consideram que isso se refere aos 7 anjos que estão diante do trono, mas parece melhor, né, entender isso como uma referência ao Espírito Santo e à perfeição, à plenitude das suas ações e à natureza múltipla do seu ministério. Isso se encaixa no contexto e na analogia das Escrituras, conforme a gente percebe quando estuda com mais detalhes. Por exemplo, o livro é apresentado como proveniente de 3 fontes que parecem ser apresentadas como iguais entre si, né? O último deles é claramente definido como Jesus Cristo, o terceiro membro da Trindade. Se o primeiro é o Pai, né, o terceiro é o Filho, o segundo provavelmente é o Espírito Santo e não 7 anjos. Primeiro porque apenas o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, e segundo, embora os anjos estejam envolvidos nas visões dessa revelação, apenas um anjo estava realmente envolvido na comunicação específica do livro a João, como está claramente, nós vimos lá no capítulo 1, versículo 1 também. Além disso, né, o paralelo óbvio aos 7 ministérios relatados em Isaías 11:2, né? Sempre que a gente pensa nessa ideia de 7 espíritos, Isaías 11:2 vem como uma resposta muito importante, né? Agora, por que então o Espírito Santo é chamado de 7 espíritos, né? Se existe apenas um Espírito Santo, como diz Efésios 4:4. Mas na Bíblia, o 7 é considerado associado à perfeição, à realização e, evidentemente, também porque o livro do Apocalipse é o final da Bíblia, é o ponto culminante, é o cumprimento, é o clímax das eras, né? O número 7 se torna proeminente para demonstrar isso, que é a conclusão perfeita, né? Ou seja, a sua realização plena, tá? E em seguida, né, o livro do Apocalipse vai falar sobre Jesus Cristo, no versículo dos versículos 5 a 7, há uma ênfase talvez assim tríplice, né, na pessoa e na obra de Cristo, para chamar a atenção para quem ele é, né, e o que ele fez e o que ele fará. Então, nesse momento ali tem um grande destaque para Cristo, né? Primeiro, Cristo colocado como testemunha fiel,
o texto grego é muito enfático, né? Literalmente coloca a testemunha, o fiel. Isso enfatiza o caráter do seu testemunho como sendo um testemunho digno de confiança. Jesus Cristo é o Logos, a própria revelação de Deus ao homem, conforme a gente vê em João 1:1. Ele responde à necessidade do homem, que o ser humano tem por um profeta ideal, um porta-voz da revelação de Deus. Tá? Além disso, Jesus é colocado como nosso sacerdote e primogênito dentre os mortos. Né? Primeiro, ele não poderia ser o primogênito dentre os mortos sem morrer. Né? Essa afirmação deve primeiro recordar a morte de Cristo, né? A morte vicária ou substitutiva pelo pecado do mundo. Segundo, é o primogênito dentre os mortos também como uma referência que se coloca óbvia ao fato da ressurreição. Né? Pela ressurreição, Deus, o Pai, verificou a sua aceitação da oferta de Cristo, né? Que a si mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito e assim foi assunto aos céus, né? Elevando para provar a nossa justificação e provar também ao mundo que ele é sim o Filho de Deus e que ele vai julgar o mundo segundo Romanos 17:31. Terceiro também, quando a Bíblia fala que ele é primogênito, aponta para ele como o precursor da ressurreição, o primeiro trazido dos mortos em um corpo glorificado, como uma promessa ali que a gente pode guardar para cada um de nós que cremos. Né? O Senhor Jesus é, portanto, ele é a garantia de Deus da nossa ressurreição e glorificação. Além de ser o primogênito dentre os mortos, é o nosso rei também, o governante dos reis da terra. Né? A palavra governante literalmente traz a ideia de poder, né? de reinado, atribui a ele a qualidade que caracteriza como um líder, né? um condutor do rebanho. Né? E é uma regra que está acontecendo agora. Né? Embora o mundo esteja em rebelião e descrença, Cristo é governador nas regiões celestiais de todos aqueles que creem, né? A gente sabe que as nações, os reis e os governos se erguem e caem, né, por sua autoridade, mas o reino de Cristo permanecerá para todo sempre. Cristo está agora sentado à destra de Deus, né, tendo humilhado na cruz Satanás e os seus anjos, né, através da sua morte e da ressurreição. Mas um dia ele vai se levantar do seu assento ali no trono e começará a tomar o reino, tomar o controle do reino por meio dos eventos relatados no livro do Apocalipse, tá? E aí depois a gente vai ver louvores, né, a Cristo ali dos versículos 5 a 7, né? Então o texto grego ali vai usar um artigo com dois particípios adjetivos que descrevem a pessoa, a obra e o ministério do Senhor, né? Dizendo aquele que ama, né? Que nos libertou. A construção atribui o amor de Cristo por nós como uma qualidade e característica constante, né? Um amor constante de Cristo para a humanidade, né? Fala do seu cuidado intenso e pleno e também do seu ministério em nosso favor, em favor da humanidade. E também a Bíblia vai dizer aquele que nos libertou e nos fez reinos e sacerdotes para Deus, o Pai. Né? Nos libertou, analisa o fato histórico do passado, considera isso um fato consumado, né? Como algo que não precisa ser repetido, e as Escrituras enfatizam isso fortemente na verdade da obra consumada por Cristo. Né? Quando ele fala está consumado, então nós estamos libertos. Né? Novamente, é uma estrutura ali que mostra Cristo como libertador, o único que realizou o necessário para libertar os homens da penalidade e do poder do pecado. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Né? Então essa libertação aí foi plena. Né? E a Bíblia vai dizer no livro, né, que o objetivo da libertação é o nós, né? Ou seja, João fala que nos libertou, uma referência a todos aqueles que creem em Cristo, mas também está disponível para qualquer um que depositar a sua confiança no Salvador. O verbo ali de nos libertou, em grego, traz a ideia de desatar, libertar, liberar, enfatiza que o homem, a parte de Jesus Cristo e a sua obra na cruz, está em cativeiro, né? Sem Cristo o homem está acorrentado ao seu pecado, né? Tanto submisso à penalidade da morte física e também à morte espiritual e eterna, quanto uma ausência de poder, ou seja, uma fraqueza e um domínio, né, pelo pecado. E então é um louvor ali que mostra que nós fomos libertos, como a Bíblia diz ali, dos nossos pecados, né? Enfatizam duas coisas. Primeiro, que o problema enfrentado pelo homem é o pecado,
e o pecado imputado, né? O pecado inerente e o pecado individual também. O problema do homem não é a falta de uma grande inteligência ou de uma grande infraestrutura, né? O homem é uma criatura caída, né? E isso causou a separação entre o homem e Deus, né? Deus que é santo, né? Então a corrupção do homem e da sociedade afastaram tanto o homem individualmente quanto a sociedade de Deus. Em si mesmo, a humanidade não tem o que precisa para corrigir os seus problemas. Somente Cristo, o libertador do pecado, pode fazer isso. E, em segundo lugar, a gente pode ver também que essa ideia de nos libertou do nosso pecado enfatiza que o problema do pecado é pessoal, né? Toda pessoa se opõe, toda pessoa que se opõe a Deus está em pecado, mas quando se entrega a Deus por meio da graça, consegue essa libertação. E João diz que é pelo seu sangue, né? Que refere-se, obviamente, à obra de Cristo na cruz, a sua morte, por meio da qual ele conseguiu resolver toda a maldição que o pecado trouxe para a humanidade, tá? E quando a gente reflete sobre isso, né, é interessante lembrar dos efeitos ali desse afastamento, né, que o pecado trouxe, né? E esse afastamento significa separação. Essa separação inclui o lugar, né, do qual a separação ocorre, né, que é o reino de Deus e o reino de Satanás, e também o sistema mundial do inimigo e as circunstâncias e por aí vai. Ou seja, quem peca é separado do mal, é separado das coisas de Deus, mas quem se santifica é separado do mal para se unir a Deus. Então, todo movimento ele tem uma separação e uma união, tá? Então, quando a pessoa está em pecado, ela está separada de Deus e unida ao mal. Quando ela sai do pecado, ela se separa do mal e se une a Deus, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele nos fez um reino e sacerdote, né? Reino está no singular, não fala reis, mas fala reino, enfatiza o nosso relacionamento individual, né, com Cristo e também como ele sendo o nosso rei. Um reino é um lugar de governo, né? Nós somos um reino, né? Um povo em quem Deus deve governar e que um dia reinará com Cristo, né? Mas por causa dessa palavra, a gente não vê só reino, mas sacerdote também. Então, reino está no singular, mas sacerdote está no plural, né? Aqui a gente vê a posição individual, né? A responsabilidade, o propósito desse reino. Nós somos um reino de sacerdotes para Deus que devem representá-lo ao mundo. Temos um sacerdócio coletivo, mas todo crente é um sacerdote ministro diante de Deus. Isso está muito longe do que tantas vezes vemos nas igrejas hoje, onde o pastor é visto como um ministro, né? E o povo se vê apenas como leigo. E quando João fala a ele seja a glória e o domínio, né? Antes de João se voltar para o futuro ministério, né? E a ideia que é a vinda de Cristo, né? Há um louvor ali que conclui o que foi dito e introduz o que está prestes a ser dito a respeito de Cristo, né? Então ele faz um grande fechamento aí e fala a ele, né? Seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então mostra que tudo pertence a Cristo e a ele nós devemos o propósito da nossa vida, né? E fala que a ele pertence a glória, né? Essa é a expressão grega doxa, né? E se refere àquilo que deve resultar de Cristo, o louvor, a adoração, o respeito e por quem ele é e por aquilo que ele fez, né? E o domínio também, a ele pertence a glória e o domínio. A palavra grega é kratos, né? Significa poder, governar, soberania. E também o João fala, essa glória é devida a ele para sempre e sempre, porque o governo do homem dado a ele por Deus foi perdido no Jardim do Éden, né? Mas nunca mais uma vez que o Senhor, o Salvador da humanidade, assumisse o seu reinado na Terra na sua segunda vinda, né? Então esse reinado não vai ser perdido novamente, tá? E aí João fala, eis que ele vem com as nuvens, aí já está falando sobre o seu futuro ministério. Essa expressão eis que, né, ela foi projetada para prender a nossa atenção e fazer com que nós possamos nos concentrar nisso com o grande tema do livro do Apocalipse, né, que é a ideia de que ele está vindo para nós e depois conosco, né, para a Terra. Mas no meio disso, ele está vindo para julgar o mundo por sua rebelião a Deus, né? Então fica clara essa sequência, né? E João fala, eis que em breve vem, né? Está chegando, né? E
a estrutura ali está no presente e futuro, que é usado para mostrar um evento que ainda não aconteceu, mas que é considerado tão certo que no nível do pensamento é visto como já até tendo sido ocorrido ou realizado, tá? E vem com as nuvens, né? Isso lembra Atos 1:9, né? E a promessa dos anjos quando Jesus foi assunto aos céus, né? E essa pode ter sido a glória de Deus ali realmente manifesta e uma glória sobrenatural que já apareceu em várias ocasiões na Bíblia, né? Então haverá nuvens, né? Mas nuvens da glória de Deus manifestando a vinda do Senhor para governar e assumir os reinados do governo sobre a terra de maneira visível, tá? Como está lá em Mateus 24:30, e diz, né, João diz que todo olho verá, né? Todo olho simplesmente indica que toda a humanidade verá isso, em contraste com a ascensão de Cristo, que foi vista apenas pelos discípulos que ali estavam com ele, né? E João esclarece que até aqueles que o perfuraram verão, né? Quando a gente pensa nessa passagem a partir de Zacarias 12:10, isso se refere principalmente àqueles que pediram a morte de Cristo, né? Mas também pode se referir aos romanos, né, que executaram a sentença. Em essência, todos nós causamos a sua morte por causa do nosso pecado, né? E João fala que todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, né? Literalmente, né, o que está escrito ali, eles lamentarão sobre ele, né? A palavra grega, ela significa literalmente bater no peito em pranto e luto. Para alguns será o luto do arrependimento, para outros será o luto pelos juízos que ele derramará sobre a terra e sobre aqueles que se afastaram de Deus. Em seguida, vem a bênção ali junto com a saudação, né? A bênção começa com as palavras do versículo 7, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para pegar direitinho, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até os que o transpassaram, né? Todas as tribos da terra se lamentarão, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, tá? Então, aqui começa essa parte da bênção, com a confirmação do retorno, né, de Cristo, e também tem a palavra amém, né? A palavra tão importante aqui que simboliza essa união do homem com Deus, né? Amém significa ser firme, claro, verdadeiro, é mais uma afirmação da promessa do versículo. E alguns estudiosos ali debatem, né, sobre quem está falando aqui. Alguns dizem que esse versículo se refere ao Pai e seria uma afirmação e a sua afirmação do Filho. Outros acreditam que ele fala do Filho, tá? Então é interessante, né, a gente ver quem que está falando aqui, né? Eu sou Alfa e Ômega e tal, né? E tem essa questão do amém aqui, tá certo? Quando fala eu sou Alfa e Ômega, né, essas são, obviamente, a primeira e última letras do alfabeto grego, né, equivalente ao nosso A e o Z. Isso não se refere tanto ao tempo, mas à verdade também, porque expressou a extensão do conhecimento da sabedoria de Deus, enfatiza a onisciência de Cristo ou de Deus, ou o conhecimento da sabedoria infinitas da parte de Deus, né? Isso é como se fosse uma espécie de autenticação do livro, né? Então, Alfa ou Ômega, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Pantocrator em grego, né? Que ele tem todo o poder. Essa palavra já tinha sido usada na literatura secular para descrever os atributos dos deuses, né? E aí João provavelmente está usando aqui em contraste com esse termo, né? Que o imperador romano usava, que era o autócrator, né? Aquele que tem um alto poder. Mas aí João coloca o Pantocrator, que é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, né? Jesus Cristo então é a figura central dos 8 versículos iniciais do livro do Apocalipse, né? Ele é ali a fonte da revelação, ele é apresentado no versículo 1 como canal da palavra e do testemunho, ele é citado também como aquele que traz bênçãos por meio da palavra revelada, ele é também a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, é revelado como a fonte de toda a graça, que nos ama e nos purifica dos pecados através de seu sangue derramado. Ele é a fonte do nosso sacerdócio real, que tem o direito de
reunir em si mesmo toda a glória e domínio para sempre. Ele é prometido também que ele venha nas nuvens, acompanhado com grande demonstração de poder e glória, e todos os olhos verão aquele que morreu, mas que ressuscitou. Ele é o Todo-Poderoso da eternidade passada e eterna e futura. Tá certo, pessoal? E é isso. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você gostou, se inscreva no canal, curta aí e divulgue para os seus amigos, tá bom? A gente volta amanhã, 6 da manhã, com o vídeo hebraico desvendado, e às 4 da tarde, Deus assim permitiu, com o nosso estudo do Apocalipse, tá certo? Fique com Deus, valeu!